romances impossíveis, vilões maquiavélicos, reviravoltas, gigantes. Tem uma coisa que a gente gosta nesse canal, no Melô, é melodrama. E o melodrama está aí há tanto tempo, gente, nas radionovelas, nos periódicos, na literatura, que inclusive é o assunto do vídeo de hoje, né, Van? Isso! A gente vai falar de livros com um pezinho ali nas novelas, livros bem melodramáticos que a gente leu e ficou, meu Deus, isso daria uma grande novela das 9, das 7, das 6. E para falar desse tema com a gente chamou uns queridos, o Clube da Não Cultura, que eu adoro eles. E, galera, se apresentem aí. Camila, faça as honras. Oi, gente, cheguei! Eu sou a Camila Coelho, vocês me encontram nas redes sociais como Cami Coelho _, e claro, @Clube da Não Cultura. Eu sou escritora, trabalho com marketing e também sou podcaster, como vocês já sabem. E tu, Fevi? Olá, pessoas! Tem que fazer o bordão, né, gente? Tem. Bom, eu sou o Fevi, eu sou jornalista, eu sou artista. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como @FeviImprovável. E também sou podcaster ao lado da Camila, a gente toca aí, fala de literatura no Clube da Não Cultura, então, né? Nos sigam também, @Clube da Não Cultura. Sigam eles lá, gente. Vai deixar todas as redes na descrição. E vamos pro vídeo, né? Roda a vinheta aí pra gente já falar nossos livros novelescos aqui. Olha o Valdir! Flash gostosa. Pra mim foi difícil escolher, porque pra mim, basicamente, quase todo livro que eu leio, eu acho muito novela. Eu não sei se é porque eu assisto muito novela, então eu já vou assistindo as coisas como se fosse uma novela na minha cabeça. Mas, enfim, foi difícil escolher alguns, porque tem tantos que eu fiquei, gente, qual vai ser meu critério? Aí, o primeiro que eu vou falar aqui é um livro que eu acho tão novela das seis, assim. Novela das seis, um point ali. Parece que a autora assistiu muito Valci Carrasco. Mentira, não é Valci Carrasco, não. Acho que Eita, a vibe farofa! desse livro não, né? A vibe não é Ai, Valci ai. Carrasco, mas a autora é sério. O livro é muito novela das seis, e quando eu li ele, eu imaginei todos os cenários e todas as coisinhas. E o livro é A Troca, da Beth O'Leary, é a mesma autora de Teto para Dois, né? Que ela ficou bem conhecida com Teto para Dois. E é um livro super aconchegante, gente, super fofo. Ele tem personagens super carismáticos e característicos e bem peculiares, sabe? Que novela geralmente tem, aquele personagem. Enfim, eu vou primeiro contar a história e depois falar por que eu acho ele meio novela. Ele fala a história de uma neta e uma avó que moram em cidades diferentes. Uma mora na cidade grande, em Londres, né? Que se fosse uma novela brasileira, provavelmente ela moraria em São Paulo ou no Rio de Janeiro, não sei. Na metrópole. Na No metrópole, Leblon. no Leblon, Sim, gente, né? sim. No Rio, ali na Ipanema e tal. Aí a neta mora numa cidade grande e a avó numa cidade pequenininha, no interior, numa cidade com poucos habitantes. E a neta, ela tá passando por um momento muito difícil, porque ela teve uma perda, né? Ela perdeu a irmã recentemente, então ela tá muito triste, ela não tá conseguindo ser muito produtiva no trabalho, e aí a chefa dela fala para ela tirar imediatamente uma licença. Que chefa boa, né? Essa chefa aí já. Ela não, ela E não vamos de demite. utopia. Ela não Ela não demite, Tinha que ser demite. novela mesmo. tem que ser Socorro. novela. Começou no Aí, tom. aí ela tem uma ideia de ir para a cidade da avó dela, se reconectar com a avó e ir para a cidade da avó. Enquanto isso, a avó dela, da cidade pequena, fala, quer recomeçar. Por que que aconteceu? Ela tem quase 80 anos e ela se divorciou, descobriu que o marido traiu ela, bem, e ela quer recomeçar, tá também meio assim, quer passar, dar um tempo um pouco da cidade, e aí elas têm a ideia de uma trocar um lugar com a outra. A avó ir para a cidade grande, ficar morando no apartamento na neta, e a neta ir morar na cidadezinha pequena. E Uma coisa aí, meio Amor Não Tira Férias. isso, Sim, na verdade. verdade. E aí, a avó é super envolvida com coisas da cidade, ela é meio síndica, ela participa de clube de bairro. Aí ela fala, ó, neta, você vai ter que fazer as coisas que eu iria fazer nesse tempo, então você vai ter que fazer. E aí ela fica vivendo nessa cidade, aí ela encontra um carinha,
ela se apaixona por um carinha da cidade, mas aí tem o carinha do rolê da cidade grande também, e a avó fica amiga dos amigos dela, do apartamento. Aí também tem essa parte do romance da terceira idade. Aí sério, tem personagens super de novela, tipo vizinha fofoqueira, gente intrometida, né, na cidadezinha pequena. Aí, pra mim é uma novela, gente. O núcleo cidade grande, núcleo interior e Pessoas peculiares. pessoas peculiares, romance e drama familiar, né? Porque é uma família que teve uma perda recente e ela tem uma relação, a neta, né? Tem uma relação, a menina, como é o nome dela? Até anotei, a Lina. Ela tem uma relação ruim com a mãe também, então quando ela vai para a cidade pequenininha, ela também tenta se reconectar com a mãe de alguma forma. Aí fala muito de drama familiar também, é fofa, aconchegante, enfim, uma novelinha das 6. Me lembra também, inclusive, Gilmore Girls, uma série que teve milhares de temporadas. Olha aí, nada mais novela também. Nada mais novela também. Bem novelinha. E é isso, foi o primeiro que eu lembrei, porque quando eu estava lendo esse livro, o momento todo eu falava, gente, isso é uma novela das 6. Ai, total. Eu tô louco pra ler A Troca, gente. Aí, gente, quem quer indicar outro aí? Quem quer? Eu vou fazer um adendo sobre a autora que eu li Teto pra Dois e eu gostei muito de Teto pra Dois. Até me surpreendi porque é um romance assim que no início assim tu pensa, ai, mais um clichê assim, nanana. Só que ele vai te surpreendendo. Então eu acho que fica a dica aí também, porque é um livro muito bom. É legal. Gente, eu juro que eu só não li Teto pra Dois ainda por causa da capa. Eu acho essa capa muito feia. Ai, foi Joguei sim! Socorro! Julgou pela capa. Eu vou até ver, Joguei. eu vou até ver no Google pra me lembrar da capa. O Fivi sempre fala da capa, não É uma mais. cama. Inclusive, ela tá bombando aí, essa mulher. A Troca vai ter adaptação, vai virar eu não sei se é filme ou se é série. Teto pra Dois também vai virar um filme, ela tá aí. Gente, ela e a Taylor Jenkins Reid, né? Ai, Nossa, sim. É os momentos, Elas estão em né? tudo, elas estão em tudo. Elas são o momento. Voltando pra pauta do vídeo. Voltando pra pauta, amores. Mas aí, eu quero saber de vocês, gente. Alguém fala aí, eu tô curiosíssima pra saber as coisas. Mais um livrinho novelesco aqui pra gente. Amo. Eu quero aproveitar o gancho de novela das 6. Eu tô com um negócio que esfuma a imagem, daí fica escondendo o livro. Parece segredo, mas enfim. A Vida Invisível, filme, né? Sim. Eu descobri isso hoje, inclusive, vendo as coisas pra gravação. Eu não sabia disso. A Vida Invisível, então, de Eurídice Gusmão, que é da Marta Batalha. É um livro publicado pela Companhia das Letras, em 2016. E é uma autora nacional, né? E o livro, então, me remete isso de novela das 6. Quando tu comentou, eu fiquei lembrando. Porque tem os elementos vizinha fofoqueira, daí tem aquela coisa de irmãs separadas que vão se reencontrar anos depois. Então tem todos esses elementos que me lembram novela das 6. Mas eu também acho que daria certo, tipo, uma novela das 9 da Manuela Dias. Uma coisa mais conceitual, que fala de temas fortes. Então eu fiquei meio na dúvida de o tabu quebrando. Exatamente. E até o tabu quebrando. Mas eu pensei em Lícia. Em Lícia? 9 horas da noite. Aí eu fiquei um pouco assustada. Boa. Elas iam brigar por esse Elas livro, iam. com certeza. Elas, verdade. Elas iam querer brigar. pegar essa adaptação. Só trazendo um resumo, basicamente, a gente tem então a Eurídice Gusmão, tem a irmã dela, que é a Guida, e elas vivem nos anos 40, no Rio de Janeiro, então isso é mais um elemento muito bom pra novela de época das 6, né? Isso que eu fiquei pensando também. E aí tem toda aquela coisa do pai machista, da mãe que cozinha, fica em casa, e aquela coisa de se perpetuar também pras filhas. Só que a Guida não quer essa vida pra ela, então ela vai casar, vai sair de casa, vai ter uma vida melhor, o marido é rico, mas tem um plot aí também nessa história que vai ocorrendo ao decorrer do livro. E nesse meio tempo a gente vai conhecendo personagens paralelos da vida da Eurídice, né? Que tem a Zélia, então, que é a vizinha muito fofoqueira, que morre de ciúmes da Eurídice gratuitamente. Se mete muito na vida da mulher, a gente fica ouvindo atrás da porta. Se a mulher tá fazendo tal coisa, ela quer saber. Então, assim, é muito aquela personagem do núcleo cômico, sabe? De novela, então é perfeito. E a gente tem também o marido da Eurídice, não lembro o nome do ser, mas ele é basicamente escroto, tem que ter, né, esse elemento. Não, se fosse da novela, ia ter o bigodinho, sabe, o clássico de novela das 6 de época, ia ser aquela postura. Malvino Salvador. Uma coisa Malvino Salvador. Socorro. Mas aí tá bonito demais. Mas tá, eu acho que funcionaria Malvino Salvador. E é isso. Calone.
Antônio Caloni, que agora faz personagens maus. Verdade, verdade. Verdade. Seria essa vibe meio malvado, assim. E aí a gente também vai vendo, aí entra um pouco dessa parte do quebrando tabu, porque a gente vai vendo que a Eurídice, ela quer ser muitas coisas, né? Acho que a moral do livro é basicamente essa crítica social de como as mulheres viviam naquela época. E aí ela quer ser cozinheira, ela quer ser escritora, ela quer ser costureira, e o marido vai podando tudo que ela faz, e aquele momento social também vai impedindo que ela faça as coisas que ela quer. Só que nesse meio tempo, quem está sendo também humilhada por trás, só que muito pior que Eurídice, são as mulheres negras. Porque elas são as empregadas da Eurídice, por exemplo. São elas que não têm nenhum marido. Então o livro vai mostrando essas diferenças sociais que as mulheres brancas sofrem muito, mas as mulheres negras muito mais. Então tem esses detalhes sutis, assim, essas microagressões que vão acontecendo, também com homens negros. Tem muito também o debate de como era a profissão do médico naquela época, das pessoas, dos charlatão, né, que a gente chama assim. Então seria legal para uma novela também aqueles personagens que têm uma profissão, mas na verdade é tudo mentira, aí se descobre depois, enfim, você sabe o clássico. Então tem todos Interessante. esses elementos, assim, e é bem brasileira, então eu acho que combina muito com a novela das 6, mas tem esse lado, como a gente falou, mais militante, que talvez funcionaria para uma novela das 9, daí tem essa coisa Uma bem... das 11, assim, acho meio indie. Uma coisa assim das Sim. Uma coisa 11 assim, meio. também. Super série barra novela. Super... Gente, Isso. cadê alguém pra adaptar, né? Eu amei. Eu sei É, que, Eu queria ver. apesar de ter algumas novelas baseadas e inspiradas em livros, eu ainda acho que é pouco. Acho muito pouco. Eu acho eu que Antigamente também tinha podia acho. Também mais, ser acho. bem. sabia? Bom, mas eu acho que a minha dica é mais ou menos essa. Minha dica não, né? Dica de livro também, mas eu acho que foi mais esse livro que me veio à cabeça. Porque é um livro muito bom e que também teria um novelão. E claro, teria que ter outros elementos mais divertidos, porque o livro ele é bem forte, assim, tem uma Exato. É, melancolia. Mas é isso, gente. Minha vez de falar de um livro que, sinceramente, eu acho que é o mais, talvez, clichê, porque eu acho esse livro meio famoso, meio famosinho, que é Amiga Genial. Dá pra ver a capa da Helena Ferrante, né? Porque tem todo o rolê de que a Helena Ferrante, essa autora italiana, ela usa um pseudônimo, então ninguém sabe quem realmente é Helena Ferrante. Inclusive, é um conceito legal para novela. Imagina uma novela que ninguém sabe quem é o autor, seria interessante. sim, Já seria. aconteceu, Agora inclusive, o Valci um off. Carrasco já O fez Valcir isso. Carrasco fez isso, Já Ah, gente, fez Bruna isso, Silva, né? Angel, né? Uhum. Verdade, no Isso SBT. isso deve ser ótimo para fugir de críticas. O Sim, povo se metendo pau no autor, tipo, amo. Tem muita Apogue novela do assim na passado. próxima novela. a Amigo, Alessandra Poga vai ter que cancelamento do nosso mudar de canal. tudo. Eu trazendo O o cancelamento. cancelamento. Ai, ai. Ai, ai. Mas, enfim, tem todo esse rolê, né, da amiga Genial, que a capa, eu acho engraçado que ela já parece uma coisa Leblon, né, gente? Só que o livro não tem Sim. nada de Leblon. É uma história sobre duas amigas, que é a Rafaela e a Helena, né? A Helena seria a principal, que no livro elas se chamam de Lenu, a Helena, e Lila, a, a Rafaela. E elas têm uma amizade meio amigas e rivais. E já fica bem. Já é uma coisa muito novela. E eu gosto muito que no livro ele começa com uma aula já de mistério, porque ele não começa no tempo que o livro realmente se passa. Ele começa com a Helena no futuro mais velha, e ela recebe uma ligação do filho da sua amiga Lila, falando que ela, a Lila, sumiu, saiu fora do mapa, ninguém sabe onde ela tá. E não é um sumiço tipo, fez um mochilão pela Europa. Não. É um sumiço, tipo, desapareceu com a existência dela no mundo. Ela sumiu com as fotos dela, sumiu com as agendas, com cadernos. Ninguém sabe por que a Lila sumiu. E a Helena, que conhece sua amiga, porque é uma amiga de infância, ela não leva essa notícia como algo normal, como algo extraordinário, porque ela sabe que a Lila sempre falava que ia fazer isso. E aí, para explicar isso, o romance volta no tempo para explicar como é que foi a relação das duas, conturbada. E o livro se passa ali na década de
50, em Nápoles, uma região bucólica, toda bonita, na Itália, né, amores? E o mais legal, que para mim que é a coisa novela desse livro, é que como ela se passa nessa cidadezinha pequenininha, que todo mundo conhece, que todo mundo fofoca, todo mundo sabe da vida dos outros, eles usam uma coisa que todas as famílias da cidade, elas se chamam pelos trabalhos das pessoas. Aí tem a família do chapeleiro, a família do sapateiro, a família do açougueiro, sabe? Eles dividem os núcleos dos personagens assim. E para mim isso é muito novela, sabe? Porque divide, tem 500 personagens, cada um com seus problemas, com suas realidades. É um livro muito sobre desigualdade social também. Tem as famílias mais ricas, tem as famílias mais pobres. E eu não vejo como um livro muito leve, porque tem algumas temáticas que eu não colocaria ele numa novela das 6, eu botaria uma novela das 9, mas ele tem uma leveza, que acho que até a própria voz da Helena, que ela contando a história, que eu acho muito bonito, muito sensível, até por falar sobre uma história de uma amizade que ela nasce de uma forma conturbada, né? Que a Rafaela, quando ela chega, que é a trama, né? A primeira vez que a Helena e a Lila se conhecem é com a Rafaela e a família dela, que é a família do sapateiro. Do sapateiro, eles chegam na cidade e causam um alvoroço, porque a Lila é muito bonita, ela é uma mulher, uma garota interessante, ela é muito inteligente, né, amiga genial. E isso causa a protagonista, ela fica interessada porque ela é uma pessoa inteligente, mas ela também fica com uma inveja, e aí elas se conhecem e a isso é muito novela. elas se conhecem, elas vão se relacionando, coisas A acontecem na rivalidade vida feminina. dela. Rivalidade Apoiamos. Mas amigas também. Amigas e rivais mesmo. Amigas e rivais. Amigas e rivais. Isso é Gente, muito eu acho que esse relação do Bia de novela, assim. E é bem isso mesmo, gente. É um livro que grita rivalidade feminina. Eu fico até pensando se ele realmente é escrito por uma mulher. Por causa Será que ela, na J.K. verdade, Rowling. é um homem? Eu pensava, Heleno Ferrante? Será, gente? Não sei. Mas que tem cara de novela, gente, tem. Eu tenho... Até porque pelos 500 núcleos que tem, gente. É aquela coisa de mundinho. Mas até livro do Jorge Amado, que tem aquele microcosmo ali de personagens. Que livrão. Inclusive tem adaptação, né, da HBO, que eu não assisti ainda, porque Sim. eu quero ler o livro primeiro. Eu também, eu quero ler quero a ler. tetralogia toda, para depois A tetralogia napolitana. Tetralogia napolitana. Eu acho muito chique falar isso, Sim. tetralogia napolitana. Só que assim, gente, não é levinho. Assim, parece a capa fofinha, as mulheres lá na praia. Parece na praia, né? Não sei se é na parece praia. mulheres nas férias. Parece a parece capa, férias. E assim, ele é muito paisagístico, porque é um lugar, assim, ela descreve Nápoles e parece muito bonito, né? Nunca estive, mas parece muito bonito. Mas é basicamente a beleza está na paisagem, porque tem trama de máfia, tem violência sexual, tem várias coisas. Gatilhos, A novela tem. Novela também aborda essas coisas. Merchandising social. E só um último adendo, eu estava pesquisando para falar sobre a Mega Genial, aí eu fui ver uma matéria de uma crítica do livro que a Globo fez, que um jornalista da Globo fez, e quando eu estava falando sobre o livro, ele comentou que a Amiga Genial, a tetralogia napolitana, tem elementos que lembram, do nada, lembram uma boa novela do João Emanuel Carneiro. Eu não entendi por que ele falou isso. Que é assim de saúde. Nossa, eu não ia imaginar. Eu não imagino. Eu imaginaria uma coisa mais Glória Pérez, assim. Ele falou isso, eu fiquei tipo, por quê? Aí eu pensei, nomes estranhos, verdade. João Emanuel Carneiro tem nomes estranhos, porque Lenu, Lila. Exatamente. E também porque tem uma coisa da máfia. Aí eu pensei, talvez seja isso. Sabe quem super faria um negócio assim? O Carlos Lombardi. Verdade, amigo. Aquela novela dos anos 70 dele, Pecado Mortal. Eu acho que é Pecado Mortal. Sim, Pecado Mortal. Ele tinha o Poder Paralelo também, tinha essa pegada. Sim, verdade. Dá para ser vários autores aí. Bom,
O livro que eu escolhi, dentre todos os que eu tinha pensado, é um livro que eu li recentemente. Inclusive, até falei sobre ele várias vezes. Eu sempre panfleto, porque ele é perfeito. E que é Pachinko, da Min Jin Lee. Aqui está Vamos de ele. dorama. Sim, que é uma história que se passa, então, na Coreia do Sul também. E vai contar uma saga familiar aí, né? Desde 1900 até os dias mais ou menos atuais, assim, nem é tão atuais, mas acho que termina com lá pelos anos 2000, início dos anos 2000, mais ou menos. Então é praticamente um século, né? E vai contar a história começa, né, lá em 1900 com a Sunja. A Sunja, ela é uma adolescente e ela mora com a mãe, né? Elas têm uma pensão. E a Sunja ajuda ali a mãe dela, né, a comandar a pensão e vai fazer compras para a mãe, vai cozinhar, vai fazer várias coisas. E aí, num dessas andadas aí, ela conhece um cara que ele é super rico, super viajado, um forasteiro ali. Elas moram numa cidadezinha, mas também pequena, né? Então tem esses elementos, assim. E, e aí ela vai, né? Ele vai seduzindo ela, e eles vão se apaixonando, né? Só que ele é muito mais velho, tá, gente? Ela é tipo adolescente, e ele tem, sei lá, 40 anos quase. É um negócio. Não, minto, ele tem uns 20 e poucos, eu acho, quase 30 por aí. Mas, enfim, né? Uma coisa meio problemática, mas compreensível Que com a época. novela, 500 novelas também tem, então. Mas assim, e aí, ó, eu vou falar aqui, tudo isso tá na sinopse, tá, gente? Não é spoiler. Mas basicamente, eles, né, se relacionam e tal, e ela fica grávida. Só que ela, assim, grávida naquela época, com uma cultura super rígida, né, em relação às mulheres, ainda mais lá na Coreia do Sul. Então, tem uma série de questões ali. E ele, né, ele não pode assumir esse filho porque ele tem outra família, né? Ele tem outra Amiga, família, ele tem outra vida fora dali. Bah, Então, sofro. assim, É o Tenório de Pantanal. quase isso. E aí daí, só que ele fala assim, ó, eu vou arcar com todas as despesas, eu vou te colocar, vou te dar uma casa, enfim, tal. Só que, enfim, né, gente, ela tava apaixonada por ele, e aí ela não aceita isso, não quer ter o filho sozinha. Nesse meio tempo, a mãe dela, né, elas têm uma pensão e elas hospedam um jovem, assim, que tá muito doente, ele é pastor também. E aí ele vendo aquela situação ali, né, ouvindo nos corredores ali da pensão, ele descobre essa situação e aí ele se oferece, né, para casar com a Sunja, para ela não ficar, enfim, mal vista para a sociedade sul-coreana e tudo mais. E aí ele se oferece para casar com ela e assumir esse filho. E a partir daí, já começou assim, novela, né? Então, a partir daí vai se desenvolver toda uma história super novelesca, tem vários elementos de dramas familiares, assim, uma coisa bem. Eu acho uma coisa meio Lícia também, assim, sabe? A Lícia acertando, sabe? Ali, nos seus melhores dias. Nos Nos seus seus melhores melhores dias, nas suas Golden melhores Era. canetadas, é. E, e durante toda a novela, então, a gente vai acompanhar a evolução da Sunja até se tornar uma mulher idosa, né? E toda a história ali envolvendo a família dela e os filhos dela. Aí tem todo esse rolê dos filhos não serem filhos, né? Um filho principal ali, o primogênito, não ser filho do pai que ele acha que é o pastor, enfim. Uma série de clichês novelescos, assim, que é muito, muito bom. E é muito legal esse livro, porque ele traz muito, assim, sabe aquele livro que você vai lendo e você vai pensando assim, a protagonista feminina, você fica pensando, gente, como elas recusam o feminismo, né? Mas, mas é que você entende por quê, pelo contexto e tudo mais, então não tem como ficar irritado com as situações que acontecem ali. É muito um exercício de compreensão, eu acho. Enfim, eu sou apaixonado por esse livro, foi uma das melhores leituras que eu fiz, eu acho que eu nem lembro se eu li no final do ano passado ou no início desse ano. Acho que foi no início desse ano que eu li. acho que E foi no início do ano. no início do E ano, quem né? acompanha o clube sabe que o Fevi ama esse livro. Eu amo Porque esse livro. Eu tenho vontade de reler, gente. E eu li ele há pouco tempo. Eu tenho vontade de reler, porque eu acho a escrita muito deliciosa, assim. Pra quem gosta de uma narrativa mais
arrastadinha, assim, mas que os negócios acontecem, né? Uhum. E mais contemplativa também, é bem, bem legal. Enfim, tem Engraçado. uma série de problemáticas também, tipo, de assuntos mais pesadinhos, assim, também, mas é legal. Eu ia dizer que eu já ouvi muito falar desse livro, Patinco, Patinco, mas eu nunca parei para ler a sinopse e eu fiquei surpresa que é sobre isso que você falou. Uhum. Eu nunca que associar o nome a uma história assim. Eu fiquei bem curiosa, de verdade. E o Pachinko, ele tem ali uma função na história, né? Que, pra quem não sabe, é uns jogos de azar, né? Os jogos de azar ali de. Esqueci o nome da maquininha, aquela que. Não é caça-níquel? Isso, máquinas caça-níquel. Isso. E aí, enfim, tem todo esse lado também, porque criado um império ali naquela família de pessoas que coordenam essas máquinas. Enfim, é muito legal. Tem várias questões. E tem uma série do Apple TV Plus. Eles adaptaram para uma série, eu não vi ainda. Porque eu não tenho Que Apple TV pena. Plus, gente, não tem. Como eu vou arcar com a quantidade de streamer? Não dá. Amigos, me lembrou, éramos seis, uns três É aí isso que que tu é falou. Me Lembra muito lembrou. era mesmo. vocês. Eu Uhum. adoro esse tipo de trama que é, tipo, a vida toda de uma pessoa. Eu amo. Até Eu também. parar na vida adulta ou Acompanhar. velhinha, Uhum. sabe? Porque eu fico pensando, nossa, e aí que ela foi parar? As coisas vão acontecendo e você fica pensando, gente, eu vi essa menina crescer. Vocês querem, agora um momento solto, assim, para a gente falar, vocês querem fazer menções honrosas a outros livros novelescos aí? Eu quero fazer menção honrosa Pega uma pra. pilha. Ai, Aham. quero! Ai, Eu Carlos! quero, vem aqui. Eu quero fazer menção honrosa pra Reminders of Him, da Colin Hoover. Menina, eu ia fazer Gente, uma menção honrosa também, um livro da Colleen é Hoover. muito. Colin Hoover, Não, ela tem uma esse coisa eu meio nunca li. novela, né? Esse eu ainda não li, não. Esse daqui não foi lançado, não tem no Brasil, tá, meninas? Ah, Ele não foi tá, lançado Ai, aqui meu ainda. tudo bem. Chique. Lá Mas vem. assim, gente, procurem a sinopse. Eu nem vou ficar me delongando aqui, mas assim, envolve mulher que vai presa injustamente e A filha que é palavra criada já, em família a trama que já. odeia essa pessoa. Enfim, é uma série de situações assim. E a outra que eu queria fazer, que eu até descobri depois que teve uma novela, foi Os Miseráveis. Os Miseráveis é uma Tem uma novela trama, Teve assim. uma Tem uma novela? novela, brasileira? gente, da Band. Da Band, Ah, de meu Deus. 1977. Meu Deus, Eu Sério? fiquei muito chocado. eu tô com Aham. medo. Eu achei pouquíssimas informações, mas sei que rolou. E eu acho que ele é super novelesco, não porque poderia dar uma novela, assim, mas eu acho que os elementos dele, Texto. assim, é muito. É tragédia atrás de tragédia, né? Isso por si só já dá uma boa Uhum. novela. Isso é uma novela. Eu vou puxar que tu falou da Colleen Hoover, um que eu acho muito. Na verdade, eu só li esse livro da Colleen Hoover, mas ele é tão novela que é assim que acaba. É um dos mais conhecidos dela. Gente, esse Sim. livro é muito novela, novela, novela. E com temática pesada, né? Que fala muito sobre violência doméstica, mas aí eu imagino uma novela das 9, novela das 11. Aí tem romance também, um romance bem forte, envolvendo o primeiro amor, drama familiar. E dizem que, só esse livro que eu li dela, mas diz que a escrita dela é super melodramática e novelesca. E esse livro que eu li dela, que Sim. foi o único, eu acho que ela escreveu pensando esse livro vai ser adaptado para audiovisual em algum momento. Tenho certeza que ela. Porque o livro é muito cheio de muito diálogo e muitas cenas descritivas mesmo, sabe? Eu acho que. Visual, né? Que Eu consegue acho ela bem identificar. visual, assim. Ela é bem visual. Inclusive, vai ganhar adaptação, é assim que acaba, né? Acho que vai virar filme, se eu não me engano. Ai, bombou demais, né? Esse aí. E do nada voltou a bombar, eu não entendi. TikTok, né? TikTok. TikTok. Aí eu vou botar dois rapidamente, também um da Colin Hoover, que é o Verity, que eu acho ele uma coisa meio Queridinha. Verdades é, eu, secretas. Verdades uma coisa meio assim. Meio novela Entrando das no 11. Watch. Eu já sei todos os spoilers de Verity, que já me contaram tudo Já de imagino uma Verity, por isso que eu coisa, nem Maura lembro. Maltner, assim, neon. Uma caixa Meu cênica, Deus, uma caixa cênica, neon. Ai, meu Deus. socorro. Eu acho muito essa vibe novela das 11, meio verdades secretas, assim. E Por Trás de Seus Olhos, que até foi adaptado como série pra Netflix. Só que o livro, eu achei muito Só que- novelesco, inclusive meio novela mexicana. Sabe Muito. aquela coisa, era eu o tempo todo, sabe? Uma coisa assim, eu era seu pai, um troço assim meio bom, mas brega, só que, sabe?
Então eu diria mais ou É menos muita esses mesmo, dois. amiga. Veio a Muito cabeça. mesmo. Ai, na verdade, eu tenho autoras, eu acho que são muito assim, tipo, Jodi Picoult. Nossa, Jodi Picoult é muito assim. Aquele livro My Sister's não sei nem como é que é o nome em português, mas Sister's Keepers, que até tem um filme com a Cameron Diaz, que é a Abigail Breslin novinha, que ela tem câncer, aí ela vai doar ela Sim, nasceu para doar Aham. o órgão dela para a Sim, irmã. sim. Aí tem o pacto também dela. Nossa, tem 500 livros dela que eu gostava bastante quando era mais nova. E que, gente, era muito novela, muito melodrama. Novelas das 6, porque é um dramalhão assim, muito assim, carregado, sabe? Mais lento. Mas, nossa, ai, tem tantos livros, gente. Gente, a lista é grande, então um vídeo desse podia valer várias partes, mas espero que em breve a gente chame vocês para falar sobre outros temas também. E espero a gente também aparecer lá no podcast de vocês, Vai sabe? vir aí, Aquela, Vem vai aí, vir aí. hein? Vem aí, aquela hein? já, né? Já, Vai vir, vai já vir. mostrando que vem algo por aí, Uhum. talvez. E é isso, gente. Muito, muito obrigada pela participação de vocês. Falem de novo, só para lembrar as redes sociais de vocês, para o povo Sim, por seguir aí, favor. por favor. Então, nós somos o @Clube da Não Cultura, lá na roxinha, na rede das dancinhas, vou ficar lembrando de tudo. Instagram, todas as plataformas de streaming. O que mais, Fivi? Sim, a Esqueci gente alguma tá em coisa? tudo. Não, acho que falou Ah, e no certinho. YouTube também, a gente esqueceu, E no a gente começou YouTube agora. agora. No YouTube a gente tá fazendo vídeos assim, aleatórios, quando dá vontade, a gente faz. Assim, de compromisso, né? Não, mas vai. Sim. Mas vai vir Mas aí, tem gente. episódio no podcast toda segunda, meio-dia e 6. Específico. Pra quem. Tem um Especificamente. conceito depois, né? Quem ouve sabe. Olha, É isso. Eu queria muito agradecer o convite também, por duas coisas, né? Primeiro, pelo clube, né? Óbvio. E também por, né, ser a primeira vez que eu estou falando com vocês, assim, fora do grupinho. Porque, pra quem não sabe, tem o clubinho do Melô. Se você não sabe, por favor. olha a clubinho. propaganda pra Ele gente. chamando. Collab de milhões, De que faz a milhões. chamada da gente até pro nosso clubinho. Como Amei. assim? Nunca- É o melhor clubinho do Instagram, do Telegram possível. É isso, gente. Então, É isso. Não esqueça de curtir, de compartilhar o Compartilhar. vídeo, por favor. E obrigado por virem aqui, gente. muito obrigada, gente. Obrigado, gente. Um A gente beijo. agradece, beijo. Beijos. Beijo, Tchau. tchau.